Gente, a minha cabeça é um perigo. A gente estava cantando aquele louvor que fala, eis-me aqui outra vez, e eu me vi, acho que no ano de 2099, lá na Igreja Batista de Apucarana, quando a gente morou lá naquele período, e essa música estava começando naquele período a ser cantada, e eu comecei a pensar agora na letra da música, e lembrar daquele período, são 21 anos, misericórdia, 21 anos atrás. E aí comecei a pensar como é bom a gente ter hoje aqui, amanhã aqui, depois de amanhã aqui, e ontem aqui na presença do Senhor, para poder buscar a Ele, para nos derramar diante dEle, para buscar aquilo que Deus quer para a nossa vida, aquilo que o Senhor quer falar comigo e com você. Que bom que a gente tem esse Deus que nos sustenta ao longo da história, em todo o tempo. E enquanto eu pensava isso, eu pensei, Senhor, nós já estamos em julho, o Carnaval de 2022 já está aí, eu tenho que falar com o Eric, a gente tem que começar a ir atrás da chácara para o retiro de família, porque em nome de Jesus, isso é a minha cabeça ali, enquanto eu ouvi esse louvor, porque em nome de Jesus a gente já vai poder se reunir de novo, o Covid vai ter acabado, falar com a Maria Lorena e o Fábio, a gente já tem que começar a organizar o retiro de casais, porque depois não vai achar hotel, e aí eu comecei a pirar ali o cabeção, pensando tanta coisa boa que a gente tem para fazer como igreja, né, para levar esse evangelho, para caminhar, porque hoje, amanhã e sempre, enquanto Jesus não voltar, a gente tem a oportunidade de estar na presença dEle e de buscar a Ele, e louvamos a Ele por isso. Eu não sei se você acompanhou o nosso culto hoje de manhã, mas nós falamos sobre o amor que eu pratico através da ação, e a Silvana, que é da Convenção Batista Paranaense, nos trouxe uma palavra profunda, abençoada e abençoadora. Se você não ouviu, vale a pena, vai lá no nosso Instagram ou no nosso YouTube e pegue a pregação dela hoje de manhã. Isso também já encheu minha cabeça de ideia, já estou marcando uma oficina para a gente no mês de agosto e estruturar aquilo que a gente já faz, mas agora organizadamente com relação às ações sociais que o Projeto Alcance já tem. Já reservei data, já comecei a fazer convite, enfim. Que o Senhor nos sustente, nos dê estrutura e que a gente, como igreja, se movimente e se alegre para vir junto nesse movimento. E hoje de manhã, quando a Silvana falou deste amor que precisa ser transformado em ação, né? Porque é muito confortável vir à igreja, sentar e ficarmos, né, que é os 3 S's lá que fala do crente, sentado, sossegado e qual que é o outro? Sentado, sossegado, tem mais um S lá, satisfeito. Salvo. E aí mais um satisfeito também, né? De vez em quando, porque senão a gente também reclama. Mas Deus quer muito mais de nós nesse movimento, naquilo para a gente fazer, nos servir a obra dEle. Você que está em casa, nós que estamos aqui. E nós continuamos sendo alimentados pelo Espírito de Deus, e a gente está falando neste mês sobre o desafio de amar. E hoje de manhã, quando Deus fala do desafio de amar em ação, talvez você nem imaginou que Deus fosse falar com você através disso. E agora à noite nós vamos falar do amor que resiste. E o amor que resiste é esse amor que resiste às intempéries, esse amor que resiste às dificuldades, o amor que resiste à dificuldade do outro, o amor que resiste ao longo do tempo. Nós vimos até agora o amor que preciso que o pastor Robson pregou no primeiro dia do mês de junho com essa série. Depois eu falei do amor que inspira, que é o amor que eu preciso ter por você e você por mim, da mesma forma que Jesus nos ama. Depois nós falamos do amor com palavras e na semana passada do amor abençoador. Qual deles foi mais difícil ou é mais desafiador para você, se é que tem algum? Qual deles te leva mais a ir para a cruz e dobrar o joelho para negar a si mesmo para poder praticar? Ou qual deles você faz com mais facilidade? Acho que é melhor. Não, mas vamos olhar o que é desafio, porque Deus quer que a gente ame de todas as formas. Será que você tem dificuldade de entender que precisamos de amor? Ou será que você tem dificuldade de amar como Jesus amou? Ou será que você tem dificuldade de amar com palavras? Né? As tuas palavras ainda estão no processo da amargura, então você precisa ainda colocar elas diante ali do trono, né? Na caixinha, guardar. Ou esse amor abençoador que o Senhor nos fala. Então, nós fomos orientados neste período e continuamos a dar valor aos nossos relacionamentos, a amar Jesus como Ele ama você, e que se julgarmos os outros, também seremos julgados. Foi a pregação de semana passada. Quando eu julgo você, eu sou julgado da mesma forma. E hoje, neste amor que resiste, a base é 1 Coríntios 13:15. Vamos abrir lá antes de nós orarmos para dar continuidade aqui no culto. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 15, um texto bem pequenininho, mas tão profundo
para abrir a nossa pregação e depois fique com a tua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar bastante por ela. E a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 13, 15. 13:5, me perdoe, o 15 não existe. Eu fiz para ver se estavam abrindo a Bíblia. Mentira. Eu me enganei. 13:5. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fique irritado e nem guarda mágoas. Quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Não fica irritado e nem guarda mágoas. Podemos fechar a Bíblia e ir para casa? A palavra é muito profunda, né? No outro texto, numa outra linguagem, ele diz assim: o amor não se ira facilmente. Vamos orar? Pai, começamos pedindo misericórdia do Senhor, porque todos nós, sem dúvida alguma, passamos pela prova na expressão deste amor. Todos nós, ó Deus, em algum momento somos confrontados. E o Senhor nos convida nessa noite ao desafio de amar como o Senhor amou. E neste caso, desta noite, nesse amor que permanece, nesse amor que suporta, e nesse amor com base neste texto. Então fala no meu coração de cada um de nós que estamos aqui e daqueles que estão nas suas casas. Ministra a nossa vida nessa noite. Não nos permita olhar e pensar em mais ninguém senão nós mesmos. Que não tentamos trazer alguém para ouvir, mas que nós que estamos aqui possamos nos colocar e absorver para nós essa palavra. E se há algo em nós que não agrada a Ti, se há algo em nós que o Senhor quer mostrar nessa noite, não como o dedo em riste, mas na proposta da transformação. Nós, o Teu povo, que estamos aqui no templo, nós, o Teu povo, que estamos nas nossas casas acompanhando este culto, pedimos que o Teu Espírito fale e que o Senhor transforme para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. A raiva é uma emoção. E aqui a raiva porque ele está falando desta ira, desse facilmente se irar. E a raiva é uma emoção que nos traz, que é fruto da irritação. E que ela acaba sendo natural. E uma pessoa que nunca se irrita, o autor dessa série diz que a pessoa é igual a um vegetal. Porque todos nós, em algum momento, nós vamos nos irritar. Só que nós precisamos nessa noite entender que é melhor controlar os nossos sentimentos, lidar com a nossa raiva e usá-la com sabedoria. Então eu começo dizendo para você não ficar apavorado, nem com vontade de desligar aí o teu celular ou o teu computador ou sair daqui e ir embora, porque a raiva é algo natural, a ira é algo natural, embora o texto fala para a gente não deixar ela passar sobre a noite, mas em um momento ou outro a gente vai perder o que nós poderíamos chamar de temperança, que faz parte do nosso temperamento, mas a gente precisa lidar com este sentimento que nós temos para que ele não se aprofunde e ele não cause estrago. Quem não aprender a controlar a sua raiva, a sua ira, o seu temperamento, vai desistir antes do tempo. Por que existem tantos rompimentos, por exemplo, nos casamentos, às vezes até nos relacionamentos de pais e filhos, entre amigos, às vezes nós dizemos que é tão difícil você ver pessoas que se relacionam como amigos durante muitos anos. Por quê? No começo é tudo muito bom, tanto no casamento quanto nos relacionamentos que nós temos, extrafamiliar, mas alguns dizem assim, é tão difícil você ter alguém com quem você se relaciona, porque ao longo do tempo você vai se mostrando, você vai tirando a máscara, você vai tirando a fantasia e você vai se mostrando ao outro. Nós nos mostramos e o outro se mostra a nós. Mas onde está a nossa tolerância em suportar o outro ou sermos suportados no jeito difícil que nós somos? Então, quando a minha ira e a minha raiva, ela tem o que nós chamamos de pavio curto, ela não nos dá, vamos dizer assim, espaço para uma caminhada de curto, médio e longo prazo. Rapidamente a gente aborta o projeto, desiste de tudo, né, e vai mudando e vai virando a página. E eu costumo dizer que quando nós fazemos isso, por exemplo, num relacionamento conjugal, quando dois querem, você pode mudar, quando um só quer, é difícil, mas eu digo assim, você pode até se separar, você pode ir para um outro relacionamento, mas você vai junto com você mesmo. E a culpa nunca é só do outro.
Então, ou eu me coloco para ser transformado pelo Espírito de Deus neste ponto, ou eu vou continuar errando a minha vida inteira, os amigos vêm e vão, os irmãos vêm e vão, as igrejas vêm e vão, e nós continuamos ali, né, estáticos, declarando que o nosso jeito é o jeito certo. O primeiro passo é que nós precisamos tomar nessa questão é parar de dizer que nós não podemos mudar. Eu acho que, graças a Deus, eu nunca vi ninguém aqui na igreja que senta no gabinete dizendo comigo assim, eu sou assim, eu não vou mudar. Até porque eu não teria nem, aí eu que não teria paciência, né? Meu pavio seria curto. Então não adianta você estar aqui, porque eu não tenho o que fazer com você. Todos nós precisamos estar dispostos a passar por esse crivo da mudança, que é o amadurecimento que a gente precisa. Nós não podemos dizer que nós não controlamos. Eu não tenho controle sobre as minhas emoções. Eu não tenho controle sobre a minha boca. Eu não tenho controle sobre o meu pensamento. Não, eu sou colérico, eu sou sanguíneo, eu sou de ímpeto. Quando eu vi, eu já fiz. Você pode até fazer, mas o Espírito de Deus, se você permitir, Ele quer mudar. Mesmo que você não coloque Deus na tua vida, ainda assim é possível fazer o exercício da mudança. Cheio de técnicas de autoajuda que pode levar o ser humano a essa mudança. Mas nós precisamos tomar uma decisão, parar de dar desculpa. E aí a gente, vamos olhar para nós nessa noite, pedir, Senhor, não gosto, né? Não gosto de ser mostrado, mas já que eu estou aqui, já que o Senhor está falando, me mostre a mim, e se tem algo em mim que o Senhor quer mudar, eu estou aqui para que o Senhor possa então fazer. Nós precisamos aceitar as responsabilidades que nós temos nas nossas relações. Qual é a sua parte, qual é a parte do outro? Qual é a parte que você precisa mudar, e aí você faz a tua, e se o outro não faz a dele, não é problema seu, é problema de Deus. Mas a sua parte você vai fazer. E aí nós somos incentivados a um relacionamento tão egoísta, às vezes, e me perdoe, a sociedade talvez não entenderia isso. E se você está aqui no culto ou está aí na tua casa, é porque você está disposto a ouvir a palavra de Deus. Mas muitas vezes nós somos incentivados assim, mas se não tem contrapartida, não ofereça. Que é a questão da retroalimentação que a gente trabalha num estudo que a gente faz das 5 linguagens do amor, por exemplo. Mas nós fomos convidados a dar o passo em distribuir amor e não ódio. Se o outro te traz incompreensão, é difícil levar compreensão? É. Mas leve, faça a sua parte, invista, tente mudar a história. E aí, para isso, para onde precisa ir o nosso orgulho nesse momento? Para a cruz. Porque se o nosso orgulho, se nós não vamos para a cruz, a gente não vai conseguir fazer, não é isso? A gente se acha, né, capaz que eu vou lá, vou dar o braço a torcer, eu nem devo. Não fui eu que errei, foi o outro que errou. E nós nos inflamos, Como a gente viu lá no pecado de palavra, a gente fica horas planejando o que a gente vai dizer, acumulando aquele lixo. E assim também acontece nessa relação. E nós precisamos então resolver antecipadamente a ter autocontrole. No discipulado que eu fiz essa semana com o pessoal lá do Retorno à Santidade, o último pecado que a gente viu lá no Retorno à Santidade foi o pecado do autocontrole. E o pecado do autocontrole é aquele quando você acha que você é capaz de dominar a sua vida perfeitamente. Você não precisa nem de Deus, porque, aliás de conta, nós somos soberanos. E a gente aprende a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, inclusive para que Ele nos mostre e para que Ele faça domínio sobre nós. Então, o primeiro passo para nós controlarmos a nossa raiva é nós nos prepararmos com antecedência. Sabe a história de contar até 10? Você já fez o exercício? Não deu, conta 20. Precisa mais, vai para o 30. Aprende a contar até 100. Nós não fazemos isso com as crianças. Ainda faz isso, Tânia, com as crianças na escola? Faz. Vamos lá, criança. Você está irritado? Põe a criança sentado. Você faz isso com as crianças, Sirlene? Faz. Senta aqui e conta até 10. Se a raiva não passar, conta até 20, 30, 40, 50, o tempo que for preciso. E às vezes eu e você precisamos nós nos colocar sentados na cadeira, né? Senhor, me põe em contar aqui agora. Até quanto? Até 1000, Senhor, para eu ter domínio próprio sobre o meu coração. Então nós precisamos agir antecipadamente, para que a gente possa começar a ter um domínio sobre isso. Nós precisamos trabalhar a nossa raiva, a nossa ira, antes que ela brote, antes que ela nos mostre o quão terrível nós somos. Nós precisamos dominar ela antes que ela nos domine. E se nós não dominarmos ela, ela vai nos levar ao que a gente chama assim, no calor das emoções, eu disse o que não queria.
No calor das emoções eu chutei o cachorro, no calor das emoções eu soquei a porta, no calor das emoções eu quebrei o copo, no calor das emoções eu disse aquilo que depois eu me envergonhei de ter dito. Não é assim que a gente faz? E aqui em todos os relacionamentos. É no trânsito, né? No calor das emoções eu enfiei o dedo na buzina e fechei o cara, e se eu tivesse um revólver, graças a Deus que a gente não tem, né? Eu ia querer mostrar o quão cruel eu sou diante desse sentimento. Então, decida se precaver contra a reação da ira. Então, controle. Como que a gente vai controlar a ira? E a gente vai caminhar daqui a pouco com mais pontos sobre isso. Normalmente, como que a gente expressa a ira no primeiro momento? Pela fala. Então, ele pede para controlar a boca. Depois, controlar a escrita. E aqui, nesse período que essa série foi escrita, acho que tem uns 12, 13 anos, não era tão comum assim o WhatsApp nem o Facebook. Tem gente hoje que, desculpa, mas não deveria ter rede social. Porque ele perde em ter rede social, porque ele consegue fazer um desserviço, inclusive, para o Evangelho, escrevendo coisas que não deveria, dizendo coisas que não deveriam. Que misericórdia, dá vergonha alheia. Então, controla o que você escreve. Antes de mandar um texto para alguém quando você está estressado, leia ele 10 vezes, deixa guardadinho, manda para você mesmo primeiro, vai lá, corrige primeiro o português, depois vai lá ver se está com concordância, depois vai lá, pergunta assim, Senhor, eu estou dizendo aquilo que o Senhor diria? Senhor, tem alguma palavra aqui que tal? Leia, pelo amor de Deus, leia. Releia, deixa para mandar no outro dia. Não, mas eu preciso dar o troco hoje, amanhã vai estar tarde. Então amanhã é o momento. Porque amanhã é o momento que Deus vai te mostrar que você não deveria ter feito. Controle a fala, controle a escrita, controle as respostas. Alguém te provocou, eu vou responder agora, eu vou ligar agora, eu vou falar agora, eu preciso dizer agora, porque se não for agora... E aí, quando é no agora, de novo, a gente perde o domínio próprio e a gente acaba fazendo aquilo que não deveria ter feito. Controle as suas ações e reações. Dizem que o universo ele é formado de reações. Toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Mas aqui, diante de Deus, esse processo pode ser mudado. Você poderia chutar a minha canela e se eu estiver aqui sob controle do Espírito de Deus, eu poderia fechar minha cara, não falar nada, ir para casa e ficar lá esperando passar, para que eu possa ter domínio sobre as minhas reações. É fácil, gente, tudo isso? Não. Nem para mim e nem para você. Mas é o convite que Deus nos faz nessa noite, neste amor que suporta. É neste amor que ajuda a gente a continuar. Talvez em algum momento da nossa história, a não prática desse amor nos leva a deixar de testemunhar o Evangelho. Vamos lá, vamos sair do âmbito do casamento, dos pais, dos filhos, né, dos vizinhos, que às vezes nos estressam. Vamos trazer para o âmbito do trabalho, da escola, do ônibus. Talvez alguns de nós tenhamos algumas reações, às vezes, que as pessoas vão olhar e quando elas verem você entrando na igreja, eles vão pensar assim, que bom que está indo lá, porque está precisando mesmo, né, ter um encontro com Jesus, se converter. Ou se você disser assim, eu sou membro dessa igreja, e vai dizer, misericórdia, se é isso que é ser crente, então eu não quero ser, porque não testemunha. Como Jesus reagiu diante de todas as provocações que ele teve? E eu e você somos semelhantes a Cristo. Eu e você somos convidados a representarmos Cristo aqui neste mundo. Como Jesus vai para a cruz? Qual é a atitude de Jesus quando ele é açoitado, quando ele vai para a cruz? Filme do Mel Gibson, lá que eu falo sempre dele, esses dias até indiquei, não sei para quem, alguém assistiu e me mandou, foi para você, Elton e Ana, não, né? Falei para alguém, tem um filme, acho que deve ter também uns 10, 12 anos, ou até mais, que ele representa lá a crucificação de Jesus. E tem um momento naquele filme que ele marca muito para mim, porque no filme o personagem está indo para a cruz e o personagem está representando Jesus, apanhando, e aí a gente sabe que a forma do açoite que Jesus sofria era mais pesado do que nós imaginamos. O chicote, que era de couro, tinha na ponta uma garra de ferro, e aquela garra, quando batia, ele pegava na carne e ele rasgava a carne de Jesus naquele momento. E Jesus indo para a cruz, descrito na Bíblia, né, e lá o personagem fez uma leitura daquilo que eu achei muito profundo, e ele sofrendo, e aí eles mostram um demônio andando ao derredor, como a palavra nos fala, que o demônio está ao derredor
rugindo como leão, procurando a quem ele possa tragar, e ele tem no seu colo um urubu, que ali representa como seu filho, e ele tira aquele pano preto, e aquela criança, né, caracterizada como uma ave negra, um urubu, ele olha para aquela criança e ele olha para Jesus. A minha leitura daquela foi assim: quem é o Filho de Deus que agora sofre e é açoitado? Porque o meu filho está aqui. Jesus passou por todo esse tipo de situação, por toda a humilhação, por toda a dor, por toda a angústia, e ele era Deus. Ele era humano como eu e você, mas ele era Deus. Ele podia ter parado toda a história naquele momento. Ele podia ter dado um brado, ele podia ter clamado: Pai, me tira daqui, mas ele faz ao contrário. Né? Ele pede que o Senhor, que Deus o sustente. Ele podia ter descido da cruz no momento em que ele é provocado na cruz. O que os ladrões, conversando, o que um diz? Se és o Filho de Deus, por que estás na cruz? E nós, com uma provocação muito menor, permite que a nossa ira seja colocada em prática e a gente então perde a bênção de sermos referência do Evangelho. Eu sei que é muito difícil para nós entender aquele texto que fala que quando formos humilhados, seremos então exaltados. Porque a gente não quer ser humilhado. Afinal de contas, nós somos. Mas a palavra é extremamente clara. O nos calarmos diante de todos esses levantes e essas dores, para que o Senhor seja o nosso grande juiz e o grande advogado, para que Ele possa agir quando nós não atrapalhamos a Ele. Então a gente pode controlar o nosso coração, porque a nossa mente e a nossa fé deveria ou deve estar, a minha mente e a minha fé, o meu relacionamento e o seu com Deus deve estar tão intenso que os nossos sentimentos e as nossas ações passam a estar sob domínio do Espírito de Deus. Uau! Coisa difícil isso. Quando os meus sentimentos, quando o meu coração, quando a minha mente, quando o meu ser está sob domínio do Espírito de Deus, então, quando vêm essas provocações, embora eu chore, embora vai doer, embora eu vou conseguir me calar. E aqui, vamos tratar isso, né? Algumas pessoas, algumas teorias dizem assim: se você guardar, você vai ficar doente. Não é esse tipo de guardar que eu estou dizendo. Mas é não permitir que a ira venha à tona, não permitir que a raiva seja demonstrada de uma forma errada. Eu não estou dizendo que você não precisa conversar ou discutir o assunto. Eu não estou dizendo que você precisa passar por cima de tudo que fizeram com você. Eu não estou dizendo para você aceitar calmamente, mas eu estou dizendo para você não praticar a ira e a raiva diante dos desafios. Dá para entender, gente? Não estou pedindo para nós nos colocarmos como tapete, porque não é isso que Deus quer de nós. Mas estou pedindo para que a gente o faça de uma forma adequada e que agrade ao Senhor. Quem não gerenciar, então, a sua raiva, né, para colocar um nome bonito nisso, não vai resistir na prova dos relacionamentos. Como que você é nos teus relacionamentos? Como que você lida com as pessoas que estão ao teu redor? Consegue fazer uma avaliação? Então vamos lá. O primeiro ponto que nós vimos é que nós precisamos, em que nós vamos ver, é que nós precisamos ser maior que os nossos sentimentos. Vamos abrir lá a nossa Bíblia em Provérbios 29, 11? Vamos dar uma olhada? Provérbios 29, 11. Seja maior que o seu sentimento. Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim, eu vou ler em duas versões, tá? Uma delas diz assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Gente, esses textos de Provérbios que a gente tem lido é um chute na canela, né? Extremamente direto, dispensa um monte de comentário. O tolo dá vazão à sua ira. O que é dar vazão? Deixa sair a ira. Mas o sábio domina-se. Na nova tradução da linguagem de hoje, que normalmente é a Bíblia que eu uso, ele diz assim: o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Primeiro passo, então, que nós precisamos dar neste autocontrole é dizer para nós mesmos que nós podemos controlar. Se fica difícil para você dizer assim, eu vou dizer para mim, ou vou parar de dizer que eu não posso, eu vou começar a mudar, então, eu posso
eu tenho domínio sobre aquilo que vem no meu coração, eu tenho domínio sobre a minha palavra, eu tenho domínio sobre a minha mente, e nós temos. E então nós vamos assim praticar. E aí nós vamos parar de dar desculpa. Esse é o primeiro passo. Então, se você quiser anotar aí, seja maior que o seu sentimento. Seja maior que o seu sentimento. Quando o seu sentimento é maior do que você, ele vai te colocar em situação difícil. Quando ele for maior que você, ele vai te levar a passar vergonha. E depois não dá para recuperar um monte de coisa que a gente fez. Segundo ponto, pondere-se sobre as consequências. Vamos lá, Provérbios 29 e 22. Acharam? Provérbios 29 e 22. Também eu vou ler em duas versões. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Na nova tradução da linguagem de hoje, a pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. O gênio mau, algumas pessoas falam muito da questão da bipolaridade, né? E os profissionais dessa área, os psicólogos, ficam muito bravos, porque você não pode sair rotulando uma pessoa de bipolar. É muito sério isso. Existem testes muito específicos, tem uma série, né, de inconformidades que você vai encontrar em alguém para declarar ela bipolar. Muitas vezes a gente até usa isso como pretexto para dizer o porquê do nosso mau humor, ou porquê a gente é tão intolerante assim. Não é ficar confortável a gente usar isso. E aí, se as pessoas começam a dizer isso a teu respeito, você já toma isso como palavra para você, e qualquer coisa, você fala assim, eu acho que eu sou bipolar, mesmo por isso que eu faço aquilo que eu faço. E, na verdade, não é assim que funcionam as coisas. A palavra aqui está dizendo que a pessoa de mau gênio, ou você pode dizer o gênio ruim, ou a pessoa mal-humorada, ou a pessoa que tem aquele gênio difícil de lidar, ela causa problemas e discórdias. Por quê? Ela vai ter uma série de inconformidades com tudo, ela vai ser uma pessoa que reclama sempre, ela vai ser uma pessoa que não consegue ver nada bom em nada, ela vai reclamar de tudo a vida inteira, e ela acaba sendo alguém que é difícil de lidar. E ela não vai conseguir ser agradada e nem agradar. E aqui ele está dizendo, pondere sobre as consequências. Qual é a consequência? Como que você vive quando você é assim? Como as pessoas que estão ao teu redor aguentam viver com você, ou eu, se for assim, como as pessoas conseguirão conviver comigo? Nós, enquanto familiares, lidamos, né? Os familiares nos suportam. Mas e as pessoas? Saem do âmbito daqueles que são obrigados. Muitas vezes não vão. E a pessoa caminha meio que carreira solo na vida, porque não consegue ter amigos, porque ela tem uma prática assim constante. Você quer brigas e pecado por causa do teu temperamento? Ele pergunta. Quando você é assim, você acaba causando briga, causando confusão, né? O seu temperamento te leva a ter não um relacionamento adequado, mas sempre tem uma encrenca com alguém. E essas pessoas acabam ficando marcadas. Lembra na escola, pessoas que eram assim? Lembra no trabalho, pessoas que são assim? Sabe aquelas pessoas que no ônibus alguém passa, encostou, já começa a brigar, xingar, gritar, e aí faz um pé de guerra por causa de uma coisa tão, às vezes, desnecessária. O seu amor vai ser medido de acordo com a sua atitude. Onde e como você estaria se Jesus se tornasse como você no seu tratamento com as pessoas? Onde estaria eu e você se essa prática da não tolerância, do não suportar, do não caminhar, se Deus nos medisse da mesma forma? Se a régua de Deus na intolerância fosse a mesma que eu e você colocamos nos relacionamentos, onde nós estaríamos? Eu não tenho dúvida que para muitos de nós estaríamos queimados, né, torrados já, nem a cinza para jogar ia sobrar, porque nós não somos fáceis, nenhum de nós. Mas daí nós olhamos para o outro e queremos que o outro seja... Acho que foi na semana passada que eu trouxe para reflexão, normalmente aquilo que você mais condena no outro é aquilo que você mais vê em você mesmo. Aquilo que menos te agrada no outro é como se fosse um espelho, é aquilo que normalmente você vê em você e que você não consegue lidar e te faz ter essa prática desse amor difícil. A Bíblia é específica e ela é muito clara. O quanto custa ao homem esse autodescontrole? Vamos lá para Provérbios 15, 18 e vamos embasar isso biblicamente.
Provérbios 15, verso 18. O homem irritável provoca a dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Na Nova Tradução. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. A pessoa que tem paciência, ela vai conseguir trazer a harmonia. A pessoa que tem a paciência vai conseguir trazer a paz para o ambiente, vai conseguir trazer a paz para o lar, vai conseguir trazer a paz para o trabalho. E aí, se o outro está lá te atormentando, desculpa a expressão, procure viver longe sem se afetar com isso e procure viver a paz daquilo que o Senhor está pedindo para você nessa noite. Então, quando nós somos insensatos, quando nós temos uma prática que não agrada, conforme aqui nós estamos vendo, a gente vai entristecer o coração de Deus e nós não seremos bênção. Provérbios 15, 18, isso foi o que nós lemos. Provérbio 14, 29, vamos lá. Provérbios 14, verso 29. Ele fala sobre a insensatez. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Na Nova Tradução, a pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. De novo, vai marcando aí um xizinho onde você está se encontrando nisso que Deus está falando contigo. Um outro ponto que ele traz aqui sobre o custo é a tolice. Vamos lá, Provérbios 14, 17. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Na Nova Tradução, quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Sempre que ele vai colocando o contraponto nesses textos de Provérbios, ele vai trazendo para nós a consequência, o que nos faz experimentar quando nós não temos este domínio, o domínio sobre as nossas atitudes, o domínio sobre o nosso pensamento, o domínio sobre a nossa boca, deste relacionamento que ele nos convida nessa noite, no desafio de amar que nos ajuda a suportar. Você sempre perde quando você perde a paciência. Você perde o respeito dos outros, você perde o amor da família, às vezes perdemos o trabalho, perdemos a saúde, porque isso vai gerar algo que vai mexer com o nosso organismo. Nada destrói um relacionamento mais rápido do que a raiva. As pessoas que acumulam a raiva dentro dela, que também é um outro ponto que precisa ser trabalhado, por isso que eu disse agora há pouco ali atrás, eu não estou dizendo para você engolir tudo, mas para você aprender a trabalhar isso e a trabalhar o seu sentimento, porque a raiva nós vimos que é um sentimento, então peça para que Jesus mude isso no teu coração, para que a tua régua seja mais baixa, você comece a olhar o outro com tolerância, porque daí se a tua tolerância vem olhando inclusive para você, você não vai reproduzir no teu coração a raiva, e então quando você faz isso, você não vai ter uma relação lá fora, que vai querer exigir do outro, que o outro não vai poder te entregar, e você então vai ficar insatisfeito, e aí vai reverberar isso que está dentro do teu coração. Dá para entender isso que a gente está falando? O terceiro ponto, pense antes de falar. E lá vem de novo a palavra. Provérbios 19, 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as ofensas. Na Nova Tradução, Provérbios 19, 11. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Jesus. Gente, olha que sério. A pessoa sensata controla o seu gênio. Eu fico imaginando a gente pegando o nosso gênio, amarrando ele, pondo uma mordaça na boca, passa fita crepe na boca dele, amarra a mãozinha do seu gênio, faz alguma coisa em nome de Jesus. A pessoa sensata controla... E essa semana, como o meu temperamento foi testado, né? Eu comecei a preparar essa pregação, só Deus sabe a luta que foi. Senhor, a pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem o ofende. De novo, é contra aquilo que o mundo nos ensina. É andar na contramão do mundo enquanto fala para você, olho por olho, dente por dente.
Se te ofendeu, ofende na mesma moeda. Se falou, fale mais alto. Se gritou, grite. Se precisar, vai para o soco. Não se cale. A palavra de Deus vem a mim e a você e nos dá uma orientação ao contrário. Aquele que for humilhado será exaltado. Que tipo de recompensa eu e você temos buscado na nossa vida? Que tipo de cristianismo nós queremos demonstrar onde o Senhor tem nos colocado? Pense antes de falar. Reflita sempre antes de reagir. Controle a raiva e em grande parte, eu creio que o maior ponto dela é controlar a nossa língua. O maior dela é a língua. Porque até antes de dar o soco, antes de chutar a canela, antes de fazer alguma coisa, depois que a gente permitiu que a raiva fosse potencializada e que ela tomasse conta e que ela toma conta do nosso ser, a gente sente nas veias, não é isso? O sangue ferve, a gente diz. E depois nós começamos a reproduzir ela pela nossa boca, pela nossa palavra. E eu me lembro que quando a gente estudou sobre o desafio de amar e o amar através de palavras, foi dito que da mesma fonte não pode sair água amarga e água doce. E aí a gente que lute com Deus para que, a gente possa receber do Espírito Santo aquilo que Ele quer de nós. Deixar esfriar é o termo bíblico correto. Resfrie-se. Resfrie-se. Senhor, eu gostaria de dizer tanta coisa. Vai para o teu quarto, põe 10 travesseiros na cabeça, vai para debaixo do chuveiro se pode. Você está no trabalho, vai no banheiro, fecha a porta, abre lá a torneira da pia, põe um pulso lá embaixo, fala com Deus, fala, Senhor, eu estou aqui fervendo, joga um balde de gelo espiritual aqui em mim, controla a minha boca, controla o meu sentimento, mas não me permita, em nome de Jesus, não ser referência do Senhor nesse momento. Reflita sempre antes de agir. Controlar a raiva é, em grande parte, uma questão de controlar a boca. Deixar esfriar é o termo bíblico que ele nos traz. Às vezes, quando nós conseguimos esse controle, que é muito difícil, talvez 1 ou 2 dias você ainda vai ficar assim, eu deveria ter dito isso. Assim? Não, mas se eu tivesse dito isso, a gente quer sair por cima, mas o sair por cima aqui não é revidar, não é gritar, não é brigar, não é xingar. O sair por cima é se calar. O sair por cima é colocar para Deus. O sair por cima é agir diferente daquilo que o mundo tem nos ensinado. Quanto mais você segurar o seu temperamento, mais ele vai melhorar, ele diz. Quando vai lá no estudo, a personalidade é algo que nós nascemos com ela, mas também eu entendo que ela pode ser mutável de acordo com o ambiente, com as pessoas. A personalidade na mão de Deus, ela vai ser transformada. O temperamento é algo que vai ser moldado, e tem um estudo tão interessante do temperamento transformador, né, Ana? A gente já estudou ele, que mostra lá Pedro, colérico, sanguíneo, que quando os soldados vêm prender Jesus, Pedro pega a espada e faz o quê? Corta a orelha. Jesus vai lá, pega a orelha e devolve no lugar, dizendo assim, Pedro, calma, guarda a espada. Nós somos muito parecidos com Pedro em muitos momentos da nossa vida. E a gente tem lá, nesses temperamentos que são transformados, que eu acho que é o Tim LaHaye que traz lá nesse livro. Por que Deus transformou os outros e não vai transformar eu e você? Quem somos nós melhor do que o outro? Depende do quanto eu quero passar pelo processo de transformação. Tente estender a sua raiva, tente entender a sua raiva e estender o tempo antes de reagir. Eu gosto de olhar quando eu não estou bem, não sei como que você se olha, né? Quando eu não estou bem é como se estivesse escuro aqui dentro. Eu não sei se você tem, é a minha forma de olhar. Parece que está escuro no peito ou está aquele amarelão, sabe? Eu sou muito visual. E aí, quando eu estou assim, eu procuro olhar e tentar achar o ponto que me mostra o que foi que me incomodou. Eu não sei se você faz isso, mas é uma forma legal. O que é que está me incomodando? E aí eu começo a orar e começo a olhar. O que me incomodou foi porque respiraram perto de mim. Tá, mas por que isso me... E aí eu começo a trabalhar isso diante de Deus, e é um autocontrole que eu preciso buscar e que você precisa buscar, mas a gente precisa entender, porque senão muitas vezes aquilo que os outros nem tem nada a ver com isso, começam a pagar o preço. Perguntas a ser feitas antes de falar impulsivamente. Por que eu estou com raiva? O que eu quero com isso que eu estou sentindo? Como eu posso conseguir para controlar o meu sentimento?
Explodir não é a melhor maneira de chegar a algum lugar e conseguir alguma coisa. Todos nós aqui em algum momento já explodimos, sem dúvida nenhuma. Todos nós em algum momento, até os mais calminhos, já explodiram. Sem dúvida nenhuma. E todos nós recolhemos os cacos que deu depois da explosão. E todos nós, se pudéssemos, voltaríamos o tempo e a gente mudaria a nossa atitude no momento da explosão. Porque tem muita peça que é quebrada na hora da explosão que não pode ser consertada. E muitas que são coladas novamente vão ficar lá como decoração com os remendos. E a gente não vai poder mudar. Isso é consequência daquilo que nós fizemos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós não nos autocontrolamos. E é um grande desafio. Se você refletir antes de reagir, para identificar a causa ou esse problema que envolve a outra pessoa, então ele vai evitar que você cause um dano, que você cause uma frustração, que você gere um medo, às vezes, em você mesmo ou no outro, e que você cause uma perda. Uma perda que vai estragar, às vezes, um relacionamento, não sei, alguma coisa que vai afetar. Provérbios 20, no verso 1, diz assim: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Na Nova Tradução diz assim: quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. O que te faz, o que te leva a não ter controle? Para alguns, ele traz aqui que o álcool é um dos pontos que mais leva a pessoa ao descontrole. Para outros, nem precisa. A natureza humana dele já tem uma fermentação ali natural que faz com que ele seja daquele jeito. Quarto ponto, e nós já estamos quase indo para o final. Alivie a sua raiva legitimamente. Vamos abrir lá em Efésios capítulo 4, verso 26 e 27. Efésios 4, 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Na Nova Tradução diz assim: se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Tem um casal de amigos nossos, há muitos anos atrás, uma história até engraçada, que ela contou que ela brigou com o marido, e aí ela foi dormir no sofá. E ela se lembrou desse texto. E ela estava lá no sofá e ela sentiu uma mão gelada no ombro dela. E ela disse que levantou correndo, morrendo de medo, pedindo perdão para Deus, e foi para a cama. Dormiu na ponta, mas não dormiu no sofá, porque aquela mão a assustou. Ela disse: Senhor, o diabo veio aqui porque eu estou dormindo sem liberar o meu coração. Se for preciso ter esse medo, tenha, não vai fazer mal não. Mas volta para a cama, resolve o que tem que ser resolvido, trabalhe o coração, coloca isso diante de Deus. Eu concordo, e assim, uma prática que eu tenho quando eu não estou bem, eu não vou resolver no dia. Então, às vezes, chego em casa, eu não estou bem, a Tânia fala: o que você tem? Eu falo: eu preciso de um tempo, eu preciso ficar sozinho, eu preciso me calar, porque eu não estou bem. Eu não estou bem. Mas... E aí depois falo o que era, converso o que era, mas quando a gente dorme com raiva, e aí às vezes é com filhos, às vezes é com marido, é com esposa, às vezes são problemas externos que nós levamos para casa, e aqui a gente está sendo orientado a trabalhar isso diante de Deus, pelo menos ou não deixar o outro dormir e pensar o que foi que o outro fez que você está daquele jeito, porque quando a gente se cala, o outro pensa o que ele quiser, ele cria um monstro dentro dele, pensando o que foi que eu fiz, e o demônio toma realmente no derredor conta de tudo isso. Então, alivie a sua raiva legitimamente, trate isso, converse sobre isso, decida colocar, ele fala aqui, o seu fio terra, onde existe aterramento, ou seja, vai cair lá o raio, tem um fio terra para ir, coloque em Deus, fale com Deus, conte para Ele, leve a Ele, dobre o teu joelho, chore na presença dEle, mas trate o seu coração, coloque o lixo para fora. Fala para o Senhor: está doendo, eu sinto raiva, eu sinto ira, eu sinto nervoso, eu sinto amargura. E aí conta para Deus o que é.
Isso é um processo terapêutico. Deus é tremendo e maravilhoso. E Ele nos escuta. E a paz que excede a todo o entendimento vem sobre nós. E muitas vezes a gente consegue levantar dali, né, com a cara ainda toda amassada de chorar, com a cara inchada, mas renovados pelo Espírito de Deus. E é tremendo essa experiência com Ele. Não existe a maneira certa aqui nesse expressar, mas levando diante de Deus, quando nós estamos contando para Deus, Deus vai se importar e Deus vai ouvir aquilo que você tem a dizer para Ele nesse sentido aqui. Quanto mais alto você fala, mais você fica irado. Eu me lembro quando estava no banco, os clientes chegavam muito bravos, muito nervosos, e chegavam gritando, mas gritando, coisas assim absurdas. E aí se percebe que quanto mais baixo você fala, a pessoa vai se constrangendo e ele vai baixando o tom. Mas normalmente o que a gente faz quando o outro grita, a gente quer ser escutado, a gente também grita, a gente fala mais alto, e vira aquele barraco que todos os vizinhos estão escutando, né? Que vergonha, gente. Que vergonha. Tem coisa mais feia do que ouvir briga na casa de crente. Mas mesmo na casa que não é crente, todo mundo escutando aquele barraco, sabe? Escutando marido xingando mulher, mulher xingando marido, filho gritando. Eu tenho uma vergonha disso, eu não gosto disso. E nós não deveríamos, todos nós, não deveríamos. O ser humano não deveria gostar, né, de estar num ambiente, primeiro, que não tem paz. Nós deveríamos ter vontade de voltar para casa, estar em casa e ser a nossa casa um ambiente de paz. Sabe um ambiente de paz, que você chega, que você tem aconchego, fala, ufa, que bom, eu tenho um lar, eu tenho uma família. Sabe esse momento de briga, essa confusão, essa gritaria que todo mundo escuta, além de ser uma vergonha, eu fico imaginando o demônio lá sentadinho, de braço cruzado, dizendo, nem precisa intervir, já está feito o inferno aqui mesmo. Misericórdia de nós, né? Nesse jeito nosso. Provérbios 15:1 diz assim, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, se eu alimento, é como se eu colocasse mais lenha no fogo que já está queimando. Na Nova Tradução, ele diz assim, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. A raiva é contagiosa, ela vai contagiando o ambiente, ela vai contagiando um e outro. Quando a gente tem alguém insatisfeito, vamos trazer para o ambiente de igreja, alguém está insatisfeito com o pastor, insatisfeito com alguma coisa, começa a semear isso no meio, conta para um, aí aquele fala para outro, e aquilo que nem era necessário toma corpo, e o demônio toma conta, e aquilo vira uma destruição no reino de Deus, por causa de um sentimento que não foi tratado. Por causa de uma atitude de uma pessoa, aquilo começa a proliferar, é igual o lixo, né, que vai sendo jogado, que não vai sendo recolhido, aquilo vai aumentando e aquilo começa a juntar rato, aquilo começa... Que o Senhor cuide de nós nesse sentido. E Ele traz aqui para a gente a reflexão, para a gente encerrar, José. O que fizeram com José lá no começo da história dele? O que os irmãos de José fizeram com ele? Colocaram ele no poço e depois venderam José como escravo. Só que Deus tinha plano. E aí José é vendido, José passa uma luta tremenda lá com a mulher, né? A mulher do rei. José passa todas as lutas, depois é colocado num lugar de destaque, porque Deus tinha propósito. Vem fome onde estavam os familiares de José, os familiares de José vêm até ele. José tem raiva. Pelo que dá para perceber na fala, José se indigna com eles. É tanto que José faz uma armada ali para tentar pegar eles, coloca coisa do reino dentro das coisas que eles tinham, mas chega um momento em que José se desarma, e José expressa amor. Os irmãos de José erraram, sem dúvida nenhuma. José tinha todo o direito de ter mágoa com relação aos seus irmãos. Não tinha? Eu e você teríamos, por muito menos a gente tem, mas José decide perdoar. Então eu quero encerrar essa reflexão e essa pregação dessa noite. E nós teríamos mais coisas aqui para continuar falando, mas eu creio que é isso que Deus quer falar conosco. Que naquilo que Deus quer de mim e de você, nessa expressão de amor, deste amor que resiste. Esse amor que resiste à luta, esse amor que resiste à dor, esse amor que resiste à incompreensão, esse amor que resiste à palavra dura que possa ter sido lançada, esse amor que provocou desamor na minha vida, talvez na minha infância, esse amor que me feriu, mas esse amor que Deus pede para que eu o expresse como Ele expressou por mim. A base lá inicial da nossa pregação é de amar como Jesus amou, porque se Ele fosse nos amar como nós merecemos,
nós não estaríamos aqui, não tenha dúvida disso. E nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. E é a misericórdia de Deus que Ele quer que eu e você coloquemos em prática nas pessoas mais desafiadoras da nossa vida. E uma das formas de expressar ela foi tudo isso que a gente viu. Pega aí a fita crepe, domina o teu eu aí interno, coloca ele diante de Deus, fala, ó, você está aqui cheio de fita aqui diante do Senhor agora. Em nome de você está amarrado, em nome de Jesus. Aí é para nós mesmos. E que o Senhor possa nos transformar e fechar a nossa boca quando Ele quiser. E moldar o nosso coração como Ele quer, para que a gente possa refletir Ele onde Ele nos levar. Talvez você diga para mim, que absurdo isso. Se você se diz cristão, se você entende que Deus tem um chamado para a tua vida, e todo aquele que aceitou Jesus tem, é exatamente isso que Ele quer de mim e de você. Quero chamar o pessoal do louvor aqui em cima, e eu vou orar encerrando. O quão desafiador é isso para você? Fala para Deus, conta para Ele. O quão desafiador para você, nessa noite, o Espírito do Senhor te leva a colocar diante dEle aquilo que Ele pede a você. Talvez durante a ministração, talvez o Espírito de Deus trouxe pessoas no teu coração. Talvez o Espírito de Deus trouxe situações no teu coração. Talvez o Espírito de Deus trouxe momentos em que você teve ações que você precisa reparar. E não é fácil. Se não dá mais para voltar atrás, mas dá para contar para Deus e pedir perdão e colocar o coração na presença dEle. E eu quero convidar você a fechar os teus olhos neste momento e falar com Ele. Senhor, este ponto aqui me incomodou nessa noite. Ou esta atitude que o Senhor mostrou aqui para mim tem sido constante na minha vida. Oh Deus, isso aqui que o pastor falou é algo que eu faço todo dia e virou rotina. Olha, Senhor, este ponto aqui, eu nem penso mais para fazer porque eu penso que eu não tenho domínio sobre ele, mas se é verdade o que ele está dizendo, eu coloco diante do Senhor, então põe trava na minha boca, põe domínio no meu coração. Ou se o Espírito de Deus te mostra nesse momento que o teu coração está, como eu disse, ali escuro, porque o sentimento é de indignação, de raiva, pede para Ele vir com a luz do Espírito de Deus sobre a tua vida nesse momento, e pede para Ele que essa luz limpe a tua alma, o teu ser, o teu coração, e que você possa ser agradável e refletir a luz que vem de Cristo. Se você foi ferido na tua infância, aqui como José foi, e isso te traz feridas que não te impede, ou que te impede, me perdoe, que te impede de expressar amor, feridas que te faz se colocar como vítima, e eu quero dizer que Deus se importa e que sim, Ele entende a tua dor, e sim, não foi pouca coisa, mas ainda assim Ele pode transformar este teu sentimento para que você possa reproduzir deste Cristo vivo que falou comigo e com você nessa noite. Eu não sei o que Deus fala contigo, mas o Espírito dele sabe e você sabe. Não resista àquilo que Deus quer fazer na tua noite, na tua vida nessa noite. Não resista à transformação que o Espírito de Deus te convida a experimentar nessa noite. Solte as cordas. Eu digo que às vezes nós ficamos como, sabe quando tem enchente, o rio está correndo e começa a juntar lixo na beira do rio? Às vezes nós nos agarramos à beira do rio nos nossos sentimentos, nas nossas dores, e a gente fica ali se ferindo, se machucando. Existe um rio de água viva que quer que você flua, caminhe naquilo que Deus quer. Quando eu e você abrirmos o nosso coração e liberarmos perdão, e liberarmos todas essas coisas, e buscarmos a transformação dele, nós vamos ser conduzidos neste rio de água viva que Deus tem para mim e para você. E nenhum mal forjado contra nós nos alcançará, e nós não nos feriremos, mas nós caminharemos na liberdade, na presença desse Deus. Abre o teu coração para Ele nessa noite. Pede para Ele, Senhor, passa a tua mão de cura. Tua mão é poderosa. Senhor, traz o teu bálsamo, o teu óleo sobre mim. Unge-me, Senhor, nessa noite. Limpa o meu ser. Me permite sair daqui já transformado.
e me ajuda a viver a experiência de buscar a sua transformação cada dia da minha vida. Queremos, Deus, nessa noite te louvar e queremos dizer ao Senhor que aquilo que o Senhor nos propôs, para nós é difícil, mas para o Senhor tudo é possível. Por isso, Deus, nos colocamos agora diante do teu trono, eu aqui, os meus irmãos nas suas casas, os meus irmãos aqui no templo. Nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o teu Espírito não só nos mostre, como eu não tenho dúvida que o Senhor fez nessa noite, mas que o Senhor complete a obra que o Senhor começou e que o Senhor transforme. Que nós possamos nos olhar daqui a pouco e dizer que o Senhor operou maravilhas na minha vida e o Senhor me transformou. A amargura não está mais aqui, a ira não me pertence mais, a raiva não toma conta do meu ser. A minha boca está sob controle do Espírito de Deus. E nós queremos te louvar por aquilo que o Senhor já fez e por aquilo que o Senhor fará. E então, ó Deus, andaremos em liberdade, falando do Senhor, levando o teu Evangelho, abençoando onde o Senhor nos colocar. Que o Senhor possa continuar ministrando sobre a minha vida e dos meus irmãos nessa noite. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que ele te abençoe cada dia dessa semana. Quando vier a luta nessa semana, não se esqueça, Deus está sob controle de todas as coisas. Em nome de Jesus.